bom dia, pessoal, tá entrando aí. Bom dia, quem tá entrando hoje. A gente tá fazendo a leitura desse livro e nós estamos ajudando as pessoas a encontrar um propósito para suas vidas, encontrar o que fazer, qual o objetivo da vida, para não levar uma vida tão fútil, tão leve. E encontrar aí o seu caminho, o que você veio fazer aqui na Terra, qual que é a sua existência, qual que é a sua essência, o que Deus fez para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Tô te mandando um convite. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bom? Dormiu bem? Tá tudo certo? Graças a Deus, tudo ótimo, obrigada. Vou falar com o pessoal que está entrando aí agora, que a gente está fazendo a leitura, e hoje a gente vai passar para o 20º capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Bom dia, Viviane. E ontem eu deixei vocês sem saber para que vocês existem, né? Quem participou com a gente aí, mas hoje quem tá. Bom dia, pessoal. Quem está aí hoje não participou ontem, eu já quero deixar a pergunta que eu fiz ontem. Quem é você? E quem é você não é o diploma que você tem, a profissão que você tem, os gostos que você tem. Quem é você é a sua essência. Já vai refletindo sobre essa pergunta para a gente dar continuidade no capítulo de hoje, que também vai ser muito importante para a nossa vida. Restaurando a comunhão. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los, sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do nosso testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Se vocês receberam algo bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração e se vocês se importam um com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. E nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama: bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus nunca teve medo de conflito. Como restaurar um relacionamento? Como cristão, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão.
Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, reclamar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem a sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito disso. A maioria dos conflitos tem raiz de necessidade não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, marido, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolva isso qualquer dia. Programe o encontro o mais rápido possível. Demora só aprofunda um ressentimento e piora uma situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas se tornam ainda mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos dessa pessoa. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Quando ouve, você está dizendo: valorize a sua opinião, preocupe-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Agradecemos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificamos o Senhor. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho dos outros. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que Ele mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar um problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha.
A resposta, a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada iniciará a fúria. Você nunca fará entender, você nunca fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre a melhor do que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Coopere tanto quanto possível. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem a etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando é visto de diferentes ângulos. Podemos caminhar de braços dados, sem concordar em tudo. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz um com o outro. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Pergunta para reflexão. Podem anotar. E hoje vocês vão pegar o caderno ou vocês vão anotar no celular, porque eu vou passar esse passo a passo, eu vou colocar os 7 passos e vocês vão anotar. E quem precisa restaurar hoje um relacionamento com alguém, por mais difícil que seja, vai começar a fazer isso hoje. Isso é por você, não por essa pessoa. Então, com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Pessoal, você não precisa, a pessoa ou você não precisa concordar com tudo que ela pensa para vocês andarem juntos. Você simplesmente precisa respeitar a opinião do outro, respeitar a história do outro. Eu falo muito sobre isso. Um dia minha mãe falou assim: você tá brava. Minha mãe, eu nem vi ela entrando aí, né? Você tá aí, bom dia. Mas você tá brava? Eu falei assim: não, mãe, eu tô brava. Eu acho que isso mexe muito comigo, porque as pessoas não respeitam a opinião das outras pessoas. Impor a sua verdade ou impor o seu raciocínio não deve ser de maneira rude. Você primeiro precisa ouvir o outro lado. Você precisa ouvir a perspectiva das outras pessoas.
para que você coloque o seu ponto de vista e, em comum acordo, vocês cheguem a uma conclusão. Um relacionamento, por exemplo, não é um erro de uma parte. Um relacionamento são duas pessoas. Então, tem erro das duas partes. Será que você se perguntou? Será que você fez essa pergunta que Deus pediu aqui? Será que eu estou sendo sensível demais? Será que eu estou sendo insensível demais? Quando você fala, será que você procura rispidez? Será que você é rude quando você fala com a pessoa? Ou será que você é cortês? Será que você entende o outro? Será que você fala de uma maneira sensível? Porque é aquela questão, você não vai colher o que você não planta. Se você planta rispidez, você vai colher exatamente a mesma coisa. E você vai aumentar essa fúria, essa raiva na outra pessoa, que vai te revidar da mesma forma. Viver na paz é uma coisa muito difícil. Ele já falou aqui, mas é muito simples. E são pessoas raras. As pessoas que querem ter paz com todo mundo são as pessoas que respeitam o outro, respeitam as nossas diferenças, respeita que Deus criou cada um de nós para ser diferente. Cada um de nós tem uma essência diferente. Então, se você quer viver na paz, é procurar restaurar o relacionamento que você tem hoje para restaurar. E eu faço questão que vocês anotem. Se não quiser anotar, eu vou falar de qualquer forma, tá? Pode anotar no celular, pode anotar no papel. Mas se hoje você precisa restaurar o relacionamento com alguém, você vai anotar esses 7 passos e depois que a gente terminar essa live, você vai fazer isso. Para que a sua vida prossiga em paz, para que você consiga alcançar o que você quer. Como restaurar um relacionamento? Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Pergunte a Deus o que eu devo fazer. Onde foi que eu errei? Se existe um problema de relacionamento, o problema não é só da pessoa. Eu não posso apontar ela. Me mostre, Deus, qual foi o meu erro, onde que eu errei, o que eu fiz. Peça a Deus que te mostre como você está agindo com essa pessoa. Peça a Deus que te mostre onde você está errando. Então, anotem, pessoal. A primeira coisa, falem com Deus antes de falar com a pessoa. Faça uma oração e peça a Deus que te guie no melhor caminho, que conduza o seu coração, as suas palavras, para que você inicie essa restauração, para que você inicie essa conciliação, esse perdão. Segundo, tome sempre a iniciativa, o mais difícil, porque você acha que a outra pessoa errou e ela tem que te procurar. A gente sempre acha que é o outro que está errado. A gente esquece de olhar para o nosso umbigo, de olhar para a nossa vida, de olhar para as nossas atitudes. Se um relacionamento foi falho entre duas pessoas, pode ser amoroso, relacionamento amigo, família, teve falha das duas partes. Só que é muito fácil para a gente apontar o outro e esperar uma iniciativa do outro. Mas aqui no livro está pedindo, tome sempre a iniciativa. Você vai ser humilhado, você vai se colocar na posição inferior. Mas você precisa tomar essa iniciativa se você quer seguir os passos de Deus. E se isso for muito difícil, lembre-se que Ele sempre fez isso por nós. Demonstre compaixão do Pai Natal, né? Segundo, tome sempre a iniciativa. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Compaixão pelos sentimentos dos outros, eu sempre falo isso, pessoal. Entenda a história da pessoa. Vai ser mais fácil de você se reconciliar com ela. O que essa pessoa passou? Qual era a honra que ela carregava? Qual era a origem que ela carregava? O que ela pensava por ela agir daquela forma, por mais duro que seja? Então, se coloque no lugar do outro. Bom dia, Fabiana.
Se coloque no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, não é falar assim, nossa, eu entendo mais ou menos o que essa pessoa pensou. Não, isso no coração dessa pessoa. Procure saber qual foi a caminhada dela até ali. Procure saber como foi a infância dessa pessoa. Que você vai entender qual é a origem, o resultado do comportamento dela. Procure saber como foi essa história. Com quem ela conviveu. O que ela recebeu. Quanto mais amargura a pessoa carrega, menos amada ela foi. Menos amor ela conheceu. Menos amor ela teve. Confesse sua parte no conflito. Junto com a iniciativa, confessar os nossos erros não é fácil. E é uma virtude que as pessoas carregam, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem admitir o próprio erro. Porque se eu errei, eu vou destruir o meu ego. Né? Volto para o ego de novo, para a vaidade. Se eu confesso que eu erro, se eu confesso que eu tenho dificuldade em me comunicar, se eu confesso que eu tenho dificuldade em lidar com certos assuntos, com certos desafios, eu estou me colocando na posição de humilde. Lembrem-se sempre a posição que Jesus se colocava. Jesus foi a pessoa mais humana dessa terra e mais humilde. Jesus sempre estava em ponto de humildade. Ele nunca afirmava nada a ninguém. Ele sempre questionava. Então, se você pegar a história de Jesus, fica tão fácil de você perdoar alguém. Se você pegar o que ele passou por nós, fica tão fácil de você entender a história de alguém. Só que nós vamos passando por cima disso. Vamos vivendo no automático, deixando essas situações virarem um buraco dentro das nossas vidas. E esse buraco é como se fosse um buraco magnético. Se você não consegue viver em paz, se você não consegue restaurar, se você não consegue perdoar, tudo que vem para sua vida, abundância, prosperidade, alegria, satisfação, tudo vai para esse buraco magnético. Se você não entender, precisa viver em paz com as outras pessoas, que as pessoas não podem desejar o mal para você. Não que você vá receber isso das pessoas, né? Pegando como a inveja, por exemplo, você não vai receber uma inveja de alguém, mas é uma energia ruim que está chegando para sua vida. E por que não restaurar se a pessoa está jogando um desejo ruim porque vocês têm um relacionamento que não deu certo, você tem uma parceria que se rompeu, por que não restaurar isso, viver em paz e tirar esse buraco magnético da sua vida? Na verdade, nem tirar esse buraco magnético, mas mudar ele, transformar ele em um buraco magnético de energias boas, de pessoas boas, de coisas boas. Enquanto você não resolve pontas soltas na sua vida, você não prospera. Você não entende o que é o verdadeiro sucesso, né? O que é o verdadeiro sucesso? É você encontrar a sua essência e transformar essa essência num pacificador de paz, num relacionamento bom com as pessoas, mostrar para as pessoas o que é realmente, de fato, ter sucesso. Porque a pessoa pode alcançar tudo na vida dela, mas se ela não descobre quem ela é, se ela não descobre a essência, para que ela veio aqui, o que Deus fez para ela, qual caminho ele trilhou, ela vai morrer mendigo. Eu escutei isso ontem, numa aula que eu estava ouvindo. Mas você vai viver mendigo. Você pode ser um bilionário, conquistar tudo material se você quiser. Você vai ser um mendigo. Enquanto você não entender que existe partículas, que existe o divino dentro de você e começar a alimentar esse divino, começar a alimentar essas partículas de Deus, você vai ser um mendigo. Você vai mendigar coisas o tempo todo. Enquanto você não parar de alimentar o seu corpo, a sua matéria, e entender que você precisa alimentar o seu espírito, entender que você precisa alimentar esse divino que existe aí dentro, você vai mendigar tudo. Então,
Eu estou falando sobre você descobrir que tem o divino dentro de você, pessoal, para você entender o seguinte: essas coisas que parecem tão difíceis, confessar o seu erro, tomar iniciativa, passar por cima do orgulho é muito difícil. Não é fácil. Mas é uma coisa muito simples. Quando você entende o que é sucesso para você, qual que é a sua essência, o que Deus quer de você. Então se torna muito simples. Fabiano. E quando a pessoa é resistente e não aceita se entender com o outro, mesmo que aí você fala tentar ajudar outra pessoa a se restaurar com outra, é isso, Fabiana? Ajudar outra pessoa a restaurar um relacionamento? Imagina. Então, de todas as formas. Ó, bom, eu acho que entendi isso. Às vezes você está querendo, tentando se restaurar, né? Tentando restaurar aquele relacionamento e a pessoa não quer. Entenda o seguinte. Primeira pergunta. Será que você fez tudo? Será que você fez todos esses passos que eu estou lendo aqui? Será que você falou de forma pacífica? Se você fez todos esses passos e a pessoa ainda assim permanece resistente, é um problema dela. Infelizmente, você não consegue mudar o outro. Mas uma coisa eu garanto: se você mudar sua postura, se você não fez isso antes e agora você fez, você pode ter certeza, em algum momento essa pessoa vai mudar. Porque demonstrar fraqueza, né? Passar por cima do orgulho, ser humilde, se colocar na posição de Jesus, se colocar na posição de humilde, não é fácil. Entenda que você vai fazer isso porque você precisa viver em paz com a sua vida. Se o perdão do outro não conseguiu chegar até você, se ele não conseguiu te perdoar, faça uma oração para ele. Minha mãe bem trouxe isso aqui. Reze para essa pessoa. E você tentou de tudo, porque eu acho que quando a gente tenta realmente restaurar uma relação, quando você dedica forças, quando você pede primeiro a Deus para te ensinar, para te guiar, a gente consegue. Pode até demorar um pouco, mas você consegue. E eu acho que você, não sei se respondi, Fabiana, sua resposta, sua pergunta, mas se tiver, né, se tiver alguma coisa mais para ser clareada, manda aí. É bom que a gente pode ser a dúvida de outras pessoas também. Mas essa questão de você, na maioria das vezes, o que acontece, por exemplo, com um relacionamento amoroso? A gente sempre vê o erro do outro, mas a gente nunca vê o nosso. Né? Não, essa pessoa já viu isso, ela sabe disso, é óbvio. O óbvio, pessoal, tira o óbvio do seu vocabulário. Porque a percepção do outro ela é diferente da sua. Faça o seguinte: tenta restaurar um relacionamento, fala tudo o que você quiser. Se a outra pessoa não quiser falar nada, você pergunta para ela: você entendeu o que eu falei? Ah, eu entendi. Não, então me explica simples, me explica com uma frase o que eu falei. Muitas vezes vocês vão perceber e eles vão distorcer o que você falou. Porque a percepção é diferente. Mas a verdade é individual de cada um. Você precisa extrair da pessoa e não impor a ela a sua verdade. Vou seguir com os passos, né? Eu terminei no confesse a sua parte no conflito. Depois, invista contra o problema, não contra a pessoa. Pessoal, isso é uma coisa que eu vejo acontecer toda hora. Toda hora. Exemplo, você precisa resolver um problema. O problema eu não gosto. Vamos colocar um relacionamento amoroso dentro de casa. Olha, nós vamos fazer o seguinte: você vai lavar a vasilha e eu vou fazer a comida. Um problema simples, eu vou colocar aqui. O que que acontece na hora da discussão? Olha só como o ser humano é. Eu preciso discutir com a pessoa. Ó, você vai lavar a vasilha? O problema é lavar a vasilha. Você vai lavar a vasilha? Você vai lavar a vasilha? Você vai... Começa. Aí você sabe qual que é o caminho, qual que é o rumo que essa discussão toma?
Ah, mas você é folgado. Ah, mas você é um ignorante. Você fez. Aí, o que que você começa a fazer? Pessoal, tem um autor alemão que ele fala muito isso. Você para de atacar o problema, você para de atacar o que que você está resolvendo ali, você começa a atacar o sujeito. Você perde completamente a credibilidade quando você faz isso. Porque você não tem mais argumento para atacar. Você quer vencer uma discussão com a pessoa? Mantenha o foco no argumento, mantenha o foco no problema. Tenha argumentos para discutir aquilo sobre o problema e não sobre a pessoa. Vocês já viram discussão de rua ou alguma coisa em rede social? A gente está falando aqui, vamos supor, nós estamos falando do problema político, né, desavenças políticas. Como é que a pessoa começa a fazer? Ah, mas você é um fracassado, você não conseguiu nada, mas você é um soberbo, você tá. Aí você começa a atacar a pessoa. Olha o quanto que isso é incrível. Eu não parava para pensar nisso, mas quando eu entendi essa viradinha de chave, quando eu li esse autor, eu falei, gente, faz total sentido. As pessoas não conseguem sustentar uma discussão. Comece a observar agora com olhos de espectador. Quando existiu uma discussão ao seu lado, quanto tempo as pessoas conseguem manter o foco no argumento, no problema? Quanto tempo? E quanto tempo demora para elas começarem a atacar o sujeito, começarem a atacar a pessoa? Isso é falta de argumento. Isso é falta de razão. Porque você não tem mais o que falar sobre aquilo. E aí você começa a falar sobre a pessoa. E se você começar a observar isso do lado de espectador e começar a falar com a pessoa, vamos voltar para o assunto em foco, porque não sou eu, você vai destruir essa pessoa. Por quê? A pessoa não está acostumada com isso. Se eu falar mal dela, ela vem falar mal de mim. Mas quando a pessoa fala mal de você e te ataca em uma discussão, quer vencer essa discussão em paz, vamos focar no que a gente está falando? Vamos focar no problema que a gente estava resolvendo? Porque o problema não sou eu, não é você. O problema é esse aqui. Ele é específico. Ah, o problema é você. Não, beleza, vamos falar de você. Mas, no geral, a maioria das resoluções é sobre um problema específico. Não é sobre o sujeito. E a gente perde a razão aí, porque a gente não tem argumentos. Então, invista contra o problema, não contra a pessoa. Volte lá atrás e pergunte qual foi o problema que atrapalhou essa relação com essa pessoa. Qual era o problema no dia, no fato, sim, porque isso vai postergando, essa mágoa vai aumentando. Mas você precisa ter o discernimento e entender quando foi que aumentou. O problema único, simples, o que aconteceu lá foi o quê? Foi uma briga por conta de roupa? Foi uma briga por causa de traição? Qual foi o problema? Qual foi o problema sem essa lente de aumento? Coopere tanto quanto possível. Voltando à sua pergunta novamente, Flaviana. Cooperar tanto quanto possível. Façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Por mais que a gente ache que já tentou de tudo, a gente ainda pode tentar mais. Mas por que a gente não faz? Porque a gente volta para a posição de vítima. Porque a gente é humilhado. É por isso. Porque a gente tem um orgulho, a gente tem um ego, tem uma vaidade. E aí a gente fala, eu já fiz a minha parte. Eu já procurei tanto. Eu já falei. Eu já fiz. Mas será que eu fiz de tudo? Será que você cooperou o quanto possível? E o quanto possível é seguir o que Jesus fez, pessoal. Não é o que um humano faz. Ah, ninguém faz isso. Tá, ninguém faz isso mesmo, mas Jesus fez. Por que você não pode fazer? E não é que ninguém faz. As pessoas que estão ao seu lado não fazem. Mas tem muita gente que faz.
Por que você não procura essas pessoas? Por que você não quer se engrandecer junto com essas pessoas? E não seguindo o seu ambiente, as pessoas que estão ao seu redor. Se você parar para olhar, você é a soma das 5 pessoas que estão do seu lado. As 5 pessoas mais próximas. Está desconfortável? Muda de ambiente. Senão você não vai aprender e vai crescer nunca. Enfatize a reconciliação, não a solução. Meu Deus, isso aqui é, é ilusão esperar que todos coordenem a respeito de tudo. Flaviana, no meu caso, é com minha irmã. Me envolve herança, sabe? Tudo que já ofertamos a ela, ela não aceita. Mas este fim de semana eu vou tentar outra vez. Fabiano, exatamente sobre isso. Lembra de tudo? Você tem o livro. Pega esses 7 passos e destrincha eles. Comece hoje perguntando para Deus o que você faz de diferente que você ainda não fez, que vai tocar o coração dele. Comece a falar do problema e comece com uma coisa imprescindível. Entenda a história dela. Ela é sua irmã, você conhece ela mais do que tudo, não precisa nem de se aprofundar a história dela. Conheça a história dela, conheça o que ela carrega, qual que é o desafio tão grande da vida dela para ela agir assim. Se coloque no lugar dela. Primeira coisa que você vai fazer é se colocar no lugar dela para você resolver esse conflito. E eu tenho certeza, se você colocar Deus na frente, seguir esses 7 passos que estão aqui, você vai resolver isso e de uma maneira muito tranquila, realmente em paz. Lembra de Jesus, da posição de humilde? Eu sei que é difícil e na hora que isso vira uma discussão, é muito mais difícil ainda, porque aí você quer colocar a sua opinião. A pessoa, ela desperta na gente aquela ira. Entender que você é maior do que isso. Você está no caminho certo. Você está no propósito de Deus. E faça isso. Faça o mais rápido possível que você puder. Descubra o que ela carrega e como que você pode ajudar ela a carregar isso. Qual é a dor dela? É isso aí, mano. Ah, tá aí, né? Bom dia. Qual é a dor dela? Exatamente isso. Você precisa descobrir qual é a dor dela primeiro, para você, com paixão, né? Se colocar, vestir a roupa, vestir os sapatos, colocar no coração dela. Entender por que será que ela está agindo assim? O que será que magoa ela tanto para ela tratar uma irmã assim? Tem alguma coisa aí, tem um desafio. E eu sei, Fabiana, que você, no caminho que você está, tudo que você está fazendo, você vai conseguir isso o mais breve possível, que você imagina. E o que você precisar de ajuda, de qualquer coisa, de conversar, conta comigo. Eu tô aqui, você pode me chamar. A gente está até próximo, né? Não sei se dá pessoalmente, mas me chama aqui, a gente vai conversando e eu posso te ajudar da maneira que eu conseguir, tá bom? E Deus abençoe, se vai ser restaurado, você vai vir aqui e vai contar pra gente, antes de terminar a nossa jornada. Eu passei por isso também, tá, Vanessa? Qualquer coisa, se ela precisar, pode me chamar também, tá? Poxa, ô Dani, eu vou acabar, eu só ler o último, aí você já fala um pouquinho sobre isso, que às vezes ajuda ela, né, a resolver isso aí também. Ok. Eu acho que foi até o último. Enfatize a reconciliação, não a solução. Pode falar um pouquinho? Eu vou só virar minha câmera, que eu fiquei no escuro aqui, pode Só. falar. É a Laura, né, que falou aí? Foi a Laura? Isso, mano. Uhum. Bom dia, Laura. É, eu falo para você que é uma dificuldade muito grande quando é relacionamento com família, né? Principalmente quando tem herança. Eu passei por isso, eu sou eu mais 2 irmãos e muita luta, né? Porque se você tem um terreno só, que você não consegue desmembrar ali, um tá querendo vender, sua mãe tá viva e os outros não aceitam, mas um só quer vender porque tá precisando muito do dinheiro. Eu só tô contando um caso meu para ver se encaixa aí, tá, Vanessa? E, e aí eu com muita oração, com muita conversa com ela, e ela não aceitando de jeito nenhum, falando que precisava do dinheiro, que tinha que vender, que o terreno era muito grande.
e que a minha mãe poderia ir para a rua do interior, né? Então que ela poderia ir para a rua para ficar num apartamento menor e vender e já separar em vida, para depois de quando morrer não ter tanta dificuldade. Só que aí ela não aceitava e nós não. Minha mãe está viva, está nova, não vai acontecer isso agora, não. Que isso? Né? O respeito pela minha mãe, você não construiu nada aqui, terreno de família. Enfim, então foi assim, até eu entender que é através de oração mesmo, mostrando para ela com amor, com carinho, né, que a minha mãe é o principal de tudo isso, é a mãe, né? E isso depois que a gente pode resolver, né? Então ela aceitou, mas ela já estava dando entrada já com o advogado, com tudo, para tentar uma coisa que não era dela, né? Mas isso aí vai depender muito de você, porque se você bater de confronto, mesmo que você está vendo que a pessoa está toda errada, não vai adiantar, isso vai gerar mais desgaste. Quem tiver em volta vai sofrer com isso tudo, né? Então é Deus mesmo que vai tocando no coração dela, você vai pedindo todos os dias, é a constância, né, Vanessa? Que a gente precisa Certeza. ter para estar quebrando ali, mostrando para ela, né, como que sua mãe, sei no caso dela, né, minha mãe, eu tive que estar mostrando o tempo todo como a minha mãe é dedicada ali com o terreno, com o que ela gosta, as plantas, enfim, eu fui tocando no que realmente é o coração, né? O que faria contrariar minha mãe ali, e então o amor falou mais alto, né, do que o dinheiro. Então não é fácil, cada um tem sua luta, com certeza familiar, né? Mas ali ela entendeu que o amor entre a gente ali e a nossa mãe era muito maior do que um simples dinheiro de uma parte que ela precisava ali de urgente para resolver aquela situação. E aí? Quem ia ficar o resto da vida num ambiente que ela não ia, que no caso minha mãe, né? Que ela não estava aceitando, né? Que ela estava sendo imposta ali para ter uma moradia. Então ela entendeu aí através do amor. Não sei se eu consegui te ajudar aí, tá, Laura? Mas foi Provavelmente. assim. É igual uma pedra, né? Quando você está batendo ali a água, você pode ter certeza que uma hora ela vai furar, né? Então, Eu mas acho você que tem que esse bater não com cobrança, com raiva, né, Vanessa? Você tem que bater ali com amor mesmo e com Eu acho oração. que esses 7 passos é crucial para É. resolver relacionamento, né? E é entender o seguinte, a pessoa, às vezes, ela realmente não está entendendo o que está acontecendo ali. Mas aí, o que que você precisa fazer? Usar o óculos dela. Por quê? Por que que ela precisa tanto? O que está acontecendo? Qual que é o problema? Eu vou te ajudar. Vamos resolver isso junto? Ela se sente acolhida. Ela sabe que ela pode contar com alguém, que aquilo ali não é a última tacada da vida dela que ela precisa fazer. E ainda, por pior que seja, talvez você vai ter que ceder, porque é você que está no caminho do propósito, e não a outra pessoa. Por mais que você não consiga vencer aquela discussão, você vai ter que se colocar na posição de ceder. E isso é doído, é dolorido, é difícil. O orgulho, ele arrebenta o ser humano. Mas às vezes a gente tem que ceder. Às vezes a gente tem que se colocar nessa posição. Mas eu acredito que se você tentar sempre, se você usar os 7 passos, você consegue restaurar qualquer relacionamento. Qualquer um. É entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Como você pode ajudar ela a resolver aquela dor? Como que você pode ajudar ela a resolver aquele desafio da vida dela para que ela não queira fazer aquilo? Porque provavelmente o motivo ela tem. Vamos discutir sobre o motivo. Vamos colocar em pauta o motivo da situação. Mas antes disso, você já conversou com Deus, você já se colocou no lugar dela, você já deu o primeiro passo, você já confessou sua parte com o problema. Então, está 50% tá resolvido. Ô, Vanessa, e aí, para ela se aproximar mais
da irmã, é chamar ela mesmo, sabe? Não com todos, né? Tentar Uma chamar ela, iniciativa, né? isso, para Mesmo uma junto dela parte. mesmo. E ali ela vai entendendo, vai tendo paciência, vai ter tranquilidade ali para resolver aquilo. Na hora que ela estiver muito nervosa, você não fala nada. E aí você vai tentando, que uma hora você pode ter certeza Vai dar que certo. vai resolver aí a situação, né? Deus Precisando sabe da o horário escuta. certo e o momento certo para resolver. Exatamente. Verdades têm um momento certo para serem ditas, né? Senão se tornam é, ofensas. Se É. tornam ofensas. E se tornam rispidez. A pessoa muito sincera se torna grossa. Quando ela não sabe, é hora de falar a verdade. Pois é, Vanessa, vou precisar abrir mão da minha casa, do paisagem, eu tenho certeza que o caminho é esse. Os outros não seguem o Espírito Santo já me deu essa direção, sabe? Fabiana, eu acho que você respondeu, né, em vez de perguntar, que você já sabe que Deus tocou seu coração, o que é melhor ser feito. Entenda que quando você alimenta o seu espírito, quando você alimenta o divino dentro de você, nada material tem valor. E tudo que ele te ensinou, que você construiu, vem em dobro. Pode ter certeza e ficar tranquilo e em paz com isso. Se realmente for esse o caminho, é porque era para ser. E tudo vai vir para você em dobro. Mas não custa você tentar mais uma vez. Tenta fazer isso em paz. E se eu fizer, não carrega mágoa no seu coração. Não deixe que isso vá com você, seguindo a sua vida. Procure fazer, mas deixar isso para trás. Resolva em paz. Bom, hoje a gente está aqui nessa. Mas, eu Fabiana, obrigada, viu? Nossa, por você compartilhar isso aí com a gente. O problema, né? Os desafios que você está enfrentando, pode ser o desafio de alguém que também está aqui na live. E se não for, é bom que você também, eu sei que você ajuda as pessoas nas redes sociais, você vai postando coisas, né? Mágoa nunca, por isso quer resolver, exatamente. E o livro trouxe isso hoje, Fabiana. Não deixe para amanhã, resolve na sua vida hoje. Resolve, que isso pode estar atrapalhando o seu seguir, o seu fluir, a sua caminhada. Então, resolve. E todo mundo que está aí precisa resolver algo, está pendente na sua vida, tira o dia de hoje. Anota os 7 passos e o faça. Se vocês seguirem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir restaurar qualquer relacionamento em paz. Tá bem, Amém. pessoal? Gente, um Excelente feliz dia. quarta-feira para vocês aí, abençoado. Um grande abraço para vocês aí e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Dani. Um abração para todos. Muito obrigado, Beijo. pessoal, que participou. Obrigada, Flaviana. Eu que agradeço por vocês. Então, à noite, eu segui aqui hoje, no dia que foi mais um passo divino. Pois é. É Deus, Flaviana. Ele vai colocando um degrauzinho onde tem que colocar para você pisar. Né? Eu nem falo, Deus me mostre o caminho, né? Me mostre onde eu devo ir. Faça o caminho onde eu devo pisar. E ele sempre faz o caminho onde você deve pisar. É isso aí. Obrigado, Viviane, sempre aparecendo aí com a gente também. Muito obrigado, pessoal. Excelente dia para vocês. Deus abençoe. Que vocês possam restaurar qualquer tipo de relacionamento que vocês tenham. Comece restaurando o relacionamento com Deus. E depois com as outras pessoas. Beijão, fiquem com Beijo para Deus. Vou vocês. Até tirar só o amanhã. print aqui, Dani. Aí, foi. Beijo, Obrigado. com Deus. Até Beijo. amanhã. Até mais.